Olá, boa tarde. A TV Folha começa agora mais uma transmissão ao vivo, direto aqui da redação da Folha de São Paulo. Hoje a gente vai falar sobre a votação no Congresso ontem da proposta de emenda constitucional 241, a chamada PEC do teto, que estabelece um novo regime fiscal. É a primeira grande medida enviada pelo governo Temer para a Câmara, foi aprovada por 366 votos contra 111, eram necessários 308 votos, portanto foi uma votação bem folgada para o governo, que se preparou bastante para ela, fez aí um jantar na véspera para atrair deputados para Brasília, etc. Ela institui um teto para os gastos federais pelos próximos 20 anos. Eu estou aqui para falar sobre esse tema com o Alexandre Schwartzman, que é economista, colunista da Folha e ex-diretor do Banco Central, Vinícius Torres Freire, que é colunista do jornal, e o Marcos Mello, a gente vai entrar com ele via Skype, que é cientista político da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, boa tarde a todos, senhores. Bom, primeira rodada que eu queria colocar aqui na discussão, o mercado financeiro e muitos economistas que estão aí preocupados com a solvência do Brasil estavam muito ansiosos pela aprovação disso, e foi uma vitória bastante folgada do governo Temer. Queria primeiro colocar isso, o que significa isso e se isso abriria aí uma expectativa de também algum otimismo na aprovação da reforma da Previdência, que deve ser a próxima, né? Porque se a Previdência não passar, o gasto aumentando deve comer aí a economia do teto mais à frente. Quer falar primeiro, Alexandre? Deixa eu falar, eu acho que o Marcos vai ter até condições de elaborar mais esse assunto, mas assim, eu acho que não dá para fazer uma inferência direta sobre esse resultado com a questão previdenciária, por uma série de motivos. Mas o principal deles é o seguinte, quer dizer, o teto ele é uma medida genérica o suficiente para não ofender nenhum grupo em particular, ou poucos grupos em particular. Quer dizer, eu acho que se for ao Congresso, assim, fora ali, a oposição, ninguém vai se declarar contra a questão da austeridade fiscal. Então você faz uma reforma, no caso que estabelece esse teto, um teto que vai caindo com a proporção do PIB ao longo do tempo, o problema está suficientemente longe para que ninguém preste muita atenção nele. Na verdade, cada um dos grupos de interesse não é necessariamente afetado pela medida. Agora, quando você vai para a questão mais específica, Previdência, aí dentro de Previdência tem inclusive um conjunto de temas, ele não é um sim ou não como teto. Aí você vai ver a idade mínima, qual que é a regra de transição, como é que fica a questão de acúmulo de aposentadorias, como é que fica a pensão por morte, quer dizer, como é que fica a vinculação do salário mínimo. Então tem entra benefícios sociais também. Não, entra um monte de coisa, então deixa de ser uma decisão binária, queremos, não queremos, mas você entra inclusive no que tipo de reforma previdenciária você quer ter. Então, eu acho que é um animal bem mais complicado. Eu não quero diminuir, foi uma vitória importante, eu acho que a folga, quase 60 votos a mais, 56 votos a mais do que 58, perdão, a mais do que o necessário, obviamente sinaliza um governo bem mais articulado. Mas eu acho que essa primeira tarefa era uma tarefa, não exatamente fácil, mas relativamente fácil, perto das tarefas que vêm para frente, em particular a questão previdenciária. É isso que o Alexandre disse, o pau vai comer agora para definir uma reforma da Previdência, e eu gostaria de lembrar só, eu subscrevo o que ele disse, que mesmo com uma reforma da Previdência dura, quer dizer, no limite ela pode ser tão dura que o gasto não cresça, mas uma reforma razoável vai fazer com que o gasto previdenciário ainda cresça. Razoavelmente. Os números de benefícios crescem 3% ao ano, mais ou menos. Então você ia ter que dar só daí, se o valor do benefício médio é a mesma coisa, só daí você tem 3% de crescimento ao ano de um negócio que está gastando 500 bilhões por ano. Então vai ter que ser, mesmo uma reforma dura, não vai impedir o crescimento dos gastos da Previdência nos próximos anos, e aí você vai ter achatamento de outras despesas, porque se o teto for cumprido, não vai dar para todo mundo. Então, mesmo com a reforma da Previdência, qualquer governo vai ter problemas para acomodar as despesas. E vai ter demanda de aumento de gasto com saúde, né, que é o tema que está sendo mais debatido. Marcos, quer comentar, principalmente do ponto de vista da vitória do governo aí por essa margem, 58 votos e tal, o que você, como cientista político aí, avaliaria? Eu diria que foi um fato inusitado, se a gente olhar uma perspectiva um pouco mais ampla, né? O Temer
com uma certa ironia, ele vai se tornar uma espécie de reformista acidental, né? Seria a pessoa que de quem você jamais poderia imaginar uma reforma dessa magnitude acaba produzindo esse resultado. E vindo do PMDB, que é historicamente o partido, digamos assim, não reformista por excelência, né? Muito voltado para o status quo, etc. Então foi uma reforma, foi uma vitória retumbante, né? Lembra um pouco aquelas primeiras reformas do governo Fernando Henrique, aquelas emendas as emendas constitucionais, a primeira sequência, o gás canalizado, etc., que passaram assim por maiorias muito grandes e eu antevejo uma dinâmica bem diferente como o Alexandre colocou, no caso da reforma da Previdência, porque ela impõe custos, né? E isso é um fenômeno universal. A política da reforma da Previdência nos Estados Unidos, na Inglaterra, a Thatcher, por exemplo, não conseguiu reformar. E assim por diante. São inúmeras as dificuldades de se reformar. Quanto mais maduro o sistema, mais difícil de você... Maiores os custos de transição, maiores os custos políticos, etc. Os países do OECD, nenhum fez reforma que não seja paramétrica, né? Devido a essa especificidade de impor custos. Bom, a gente vai mostrar um gráfico que é o futuro das contas do governo aí, que saiu publicado na Folha hoje, que mostra a trajetória aí das despesas primárias e das receitas líquidas, isso já contando com a aprovação do teto, né? O que isso mostra? Isso é em percentual do PIB, para os internautas entenderem. Aí a gente é uma projeção feita pelo próprio governo, a receita líquida se mantendo aí na faixa de 18... A projeção não é do governo, assim, até o ano que vem você usa dado do governo, depois sim. Depois Se a receita líquida se manter aí nessa ordem de 18,4%, 18,38% do PIB, e a despesa primária ela cairia com a fixação do teto, levando em conta um crescimento econômico que faria com que a despesa proporcionalmente ao PIB fosse diminuindo, já que ela só vai crescer com a inflação. Qual que é a hipótese sobre o crescimento que tem aí? Focus até 2020 e depois 2,5%, quer dizer, média dos últimos 20 anos, que aliás o Focus, o último dado é 2,5%. Basicamente é tudo 2,5% mesmo. É tudo 2,5%, aí você põe média dos últimos 20 anos a 2,47% e tal, E tem mais um gráfico que acho bom a gente ver, que seria esse do resultado primário, né? Que, bem, grosso modo é a economia aí que o governo faz para abater a dívida pública, os juros da dívida pública. Hoje a gente está aí nessa faixa negativa, né? E a perspectiva é que nos 2 próximos anos idem, ou seja, economia nenhuma, na verdade déficit, então o governo estaria aumentando a dívida pública e não reduzindo. E a partir do teto, a partir de 2020, começa alguma economia para que a dívida pública possa diminuir. E aí, vai funcionar? O que vocês acham? Os horizontes são muito longos e depende um pouco de combinar com os russos. Quer dizer, 2,5% foi o que realmente a gente cresceu nos últimos 20 anos, uma coisa assim. Mas não está escrito nas estrelas, inclusive porque o nosso crescimento depende do que a gente faz. E depende do teto funcionar contento. E a gente, para voltar para a questão previdenciária, quer dizer, o teto só funciona contento se as coisas que estão debaixo dele também de alguma forma colaborarem. Agora, parar para pensar. Saúde e educação mínimos estão garantidos, como proporção do PIB. Então, isso aí não cai como proporção do PIB, o teto cai. A Previdência, Vinícius lembrou bem, quer dizer, por questões demográficas, mesmo você fazendo reforma, ela vai continuar. Quer dizer, tem uma inércia nisso daí que vai levar a algum crescimento. Então, não está escrito nas estrelas que o teto vai funcionar exatamente como numa planilha. Eu sei porque eu fiz um monte de planilhas, a gente obviamente você coloca ali várias as hipóteses que você quiser, né? Tem que combinar com o pessoal do outro lado. Agora, a gente está falando assim, são horizontes para a estabilização da dívida, está falando 2021, 2023, traz um outro problema para a história, que é a questão da persistência. Quer dizer, se fosse um único governo fazendo isso, teria até razão de falar, não, pode ser que realmente esses caras estejam imbuídos do propósito
de fazer esse ajuste fiscal. Agora tem uma eleição em 2018. E, vamos dizer, se o horizonte que a gente está falando não é 2022, é mais para 2020, tem uma outra eleição em 2022. Então tem assim, um monte de decisões no meio do caminho sobre a manutenção da austeridade ou não. Então, assim, entre o que a gente quer, entre o que a gente coloca no gráfico do Excel e a realidade, em geral, vai uma longa distância. Então, a priori funciona, mas ele funciona se você fizer um monte de coisas e tiver um sentido, uma de missão desse lado fiscal, que não é de um governo, mas vai ser de fato de um país. Alguém vai ter que ser eleito em 2018, indo honestamente para o público e falar: o que eu tenho a oferecer para vocês é isso aqui, a gente vai continuar nesse caminho. E ver se ele vai ser eleito ou não. E aí, Cris? É esse problema, porque, em tese, a primeira revisão do teto é 2026. Agora, a coisa vai começar a apertar em 3, 4 anos. O gasto com a Previdência vai crescer. Se a gente chuta uns 3% por baixo, dá 15 bilhões por ano. Em 3, 4 anos, isso levou todo o dinheiro que a gente está gastando em investimento em obras. Está mais ou menos 50 e tal. Em 3, 4 anos foi embora. Se você não der um jeito na Previdência, isso vai mais rápido. E, de qualquer modo, você não pode conceber que o investimento público vai a zero. Então, você vai ter que apertar em outro lugar. Vai ser muito difícil o gasto com saúde e educação crescer, além do piso. Então, você vai ter que tomar algumas outras medidas aí dentro para fazer a coisa caber. Para que ela não exploda e alguns serviços sejam cancelados, ou o investimento vá por água abaixo. Reoneração. Essas desonerações são, na verdade, tratadas como gastos, né? Coisa da Previdência. A desoneração da Previdência. Então, você vai ter que pegar esse dinheiro de volta e alguns outros subsídios. Alguns subsídios vão cair, o governo pode recuperar. Esse dinheiro pode ser usado para aliviar o outro lado. Você pode criar uma regra de contenção da despesa com funcionalismo. Mas tudo isso vai ter que fazer. Reforma da Previdência. Voltar a cobrar alguns impostos que você não estava cobrando. Conter o gasto com funcionalismo, aí vão aparecer as brigas que não apareceram agora. Para você manter algumas despesas sociais básicas. E se você não fizer isso, a coisa começa a explodir em 3, 4, 5 anos. E aí o próximo presidente, além do mais, vai ter, talvez queira falar assim: eu quero ter liberdade. Então, pode ser que lá em 2018 ou em 2022 alguém fale: olha, não está dando, a gente não fez nada, tudo explodiu, ou então eu quero ter liberdade de fazer não sei o quê. E passe uma emenda constitucional para voltar isso para trás. Não está escrito em pedra para os milênios. Ô Marcos, queria te perguntar o seguinte, tendo em vista isso que o Alexandre e o Vinícius falaram, principalmente a questão da política, né, que a gente vai ter uma eleição daqui a 2 anos, mas a gente está pegando o corredor aí até a eleição com 2 cenários, né, aliás, com 2 vertentes, vetores aí. Primeiro, a oposição, o PT foi dizimado aí na atual eleição. O PSOL, que vem como força, é muito incipiente ainda. E outra coisa é que a gente está entrando num ciclo de fim de recessão e de recuperação, mesmo que ainda muito tênue, né? Como é que você vê as chances aí de o povo ou a oposição atrapalhar os planos aí para 2018 e vir aí um governo que queira derrubar essa medida adotada ontem? Eu acho improvável, né? Porque houve uma reversão de tendência, né? As coisas deixaram de piorar e acho que as pessoas percebem isso e, de uma certa forma, isso contribui muito, né? O impacto da crise, do problema fiscal e todos esses eventos que nós tivemos, o impeachment, etc., nos quais a questão fiscal teve grande centralidade, essas coisas fazem, assim, de uma maneira inusitada, fazem com que a sociedade esteja, talvez nunca esteve tão preparada, né, para lidar com esses temas, né? Historicamente, a gente nunca teve esse tema sendo tão central na agenda pública. Então, e isso de um lado. Do outro lado, a derrocada do PT e das esquerdas, etc., foi muito grande, né? De maneira que a resistência à reforma, mesmo a reforma da Previdência, ela que poderia vir, por exemplo, historicamente sempre veio da CUT e de outros setores também que estão sendo muito afetados pela conjuntura, né?
Isso faz com que as resistências sejam... Historicamente, nunca houve um enfraquecimento tão grande das forças que podem fazer resistência à reforma da Previdência ou da PEC. Né? A reforma do Fernando Henrique da Previdência demorou 34 meses para ser aprovada. Né? Essa PEC de gasto ela foi protocolada no dia 15 de junho, ou seja, foi aprovada no primeiro turno, 4 meses, o que a gente mostra algumas coisas... enfim, o timing até ajudou, né? Ela foi protocolada antes do impeachment e antes dessas eleições, e agora ela foi votada num cenário pós-impeachment e pós-eleições, que é um cenário inteiramente distinto do cenário de alguns meses atrás. Mas, de qualquer maneira, as coisas estão andando celeremente, né? Eu não acredito que haja uma reaglutinação de forças para fazer frente à reforma. Não quer dizer que não haverão dissensões e resistência, mas não a ponto de oferecerem um obstáculo efetivo. Né? Pode que você esteja certo que tem uma onda reformista que dure, sei lá, 6 meses, 1 ano. Agora, esse negócio é para anos. Então, a um certo momento, ele pode ser revisto. Claro, não. Porque as pressões vão aumentar. Você vai ter o calor vai aumentar num recipiente fechado, hermeticamente fechado. Não, então... você tem absoluta razão. Eu acho que haverá uma reversão, mesmo nos Estados Unidos, onde houve aquele ato, né, do Balanced Budget de 85, ele durou 10 anos, né? No 9º ano foi declarado o controller, que era o fiscal, né, do gasto, e que ele fiscalizava e exigia que o executivo sequestrasse as despesas. Ele foi julgado inconstitucional numa ação lá na Suprema Corte. Então, a mesma experiência dos Estados Unidos, que é meio canônica nessas questões, né? Nenhum país ele foi o primeiro a colocar na agenda essas questões do balanced budget, do orçamento equilibrado, etc., e que já houve várias mudanças, né, nos últimos 20, 30 anos, uma sucessão de mudanças. Então, mesmo lá houve reversão. Eu acredito que no Brasil você está absolutamente correto. O canto das sereias será muito forte. O Ulisses vai acabar cedendo. O problema é que antes de, sei lá, 2000, quando a gente vai ter um superávit? A gente só vai ter um superávit com esse... 2020. Isso é algum superávit, um superávit que equilibra esse negócio em 10 anos. Não, assim, a dívida, melhores cenários, a dívida estabiliza ali em 2022, ao redor de 2022. Então, falando assim, 6 anos para esse negócio funcionar. Então, acho que tem 2 comentários que eu concordo aí com o Carlos, mas o Marcos. Assim, dois pontos. Meu temor não é com a oposição, né, quanto a não aprovar a reforma. Acho que a oposição é isso aí. Ela, basicamente, ela é tão pequena quanto ela era na época do Fernando Henrique. O problema do Fernando Henrique não foi o PT. O problema do Fernando Henrique foi a sua própria base. Eu acho que a base hoje é mais fragmentada, é uma base mais difícil de controlar do que foi a base do Fernando Henrique. E o Centrão, em particular, é um animal que a gente não sabe muito bem como é que ele vai se mexer. Eu acho que esse é um ponto. E o outro é o ponto que a gente está, emergindo aqui. Quer dizer, eu sou um tecnocrata, né? Então eu acho que isso aqui, dentro das alternativas que a gente tem na mesa, é a melhor possível. Vamos colocar... Agora, tem que ver se a sociedade acha isso. Dane-se a opinião do Alexandre, do Vinícius, do Marcos, do Fernando. Não somos nós que dizemos. A sociedade, de alguma forma, vai ter que comprar isso daí. Por isso que eu chamo a atenção. Esse projeto, ele não passou pelo crivo da opinião pública. Não é uma questão desse governo ser legítimo, é uma discussão absolutamente ociosa. Não tem... Mas, assim, o fato é que esse programa jamais foi apresentado.
né? E está sendo levado adiante. Em algum momento ele vai ter que ser levado às pessoas e falar: o que vocês acham dessa ideia? Exatamente. E tem que ser um debate honesto, obviamente, ao contrário do debate que está acontecendo agora. Assim, eu acho de um cretinismo atroz falar quem é contra a PEC é contra o Brasil. Estava lá, estava até uma charge na Folha de hoje do Laerte tirando sarro, mas ironia das ironias. O título da coluna da Vanessa Graziotin, quem é a favor da PEC é contra o Brasil. Desculpa, assim a gente não vai em lugar nenhum. Né? Eu vou até mostrar 2 gráficos aí, que a gente preparou. Um é mostrando aí a urgência desse problema, né? O crescimento da dívida pública. Tem um erro aí no último número, na verdade a projeção aí é 2015, né? O último gráfico lá em cima é 70%. Ela passou de 51% 2013 a 2015, então está errado ali, passa para 70%. Foi 58%. Desculpe, 52%. 2013 para 2016, exatamente. Está repetido 2013. Exatamente, está repetido 2013. Passa esse ano para 70%. E aí tem o próximo gráfico, que é o gasto da Previdência também, que é isso que a gente estava falando aqui da necessidade de reforma, né? O tamanho do aumento dos benefícios que são pagos e as contribuições que estão ali naquele gráfico inferior, ou seja, uma boca de jacaré se abrindo aí, né? Que são as 2 coisas que têm que ser combatidas aí, e a PEC, principalmente em questão da dívida, mas que também não vai funcionar sem a reforma da Previdência, né? Agora, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, que eu acho que vai ser fundamental, tudo fica mais fácil se o Brasil crescer, né? E as previsões são as mais diversas aí hoje, né? Tem gente falando em 0,5%, o FMI, que a gente até estava comentando, sempre chega um pouco atrasado nas previsões, e tem bancos grandes falando em 2% até no ano que vem e 4% em 2018 até. Queria ouvir de vocês um pouco aí se acham isso factível, de onde é que vem o crescimento, já que está essa baita recessão, a inflação ainda alta, né, com 2 anos de recessão brutal, aí, etc. Se tem uma vantagem, eu acho que no passado o crescimento era baixo por restrições da oferta. Isso deixou de ser um problema. Não com desemprego a 12%. Tem gente para empregar, tem capacidade ociosa para crescer. Hoje o problema é demanda. Então, a gente tem que falar. Consumo do governo não vai rolar, porque é exatamente o oposto do que a gente quer hoje. A gente quer que o gasto se reduza. Sobra o consumo das famílias e o investimento. Eu acho que você tem uma perspectiva de redução de taxa de juros, quer dizer, toda a sinalização, inclusive por conta dessa reforma fiscal, né, à medida que você leve adiante passos para consolidação fiscal, o Banco Central vai achar espaços para reduzir a taxa de juros. À medida que ele reduz a taxa de juros, algum impulso há de ter, né? Não vai ser, eu não acredito que seja nada do outro mundo. As famílias ainda estão bastante endividadas. É difícil que elas saiam consumindo só porque o juro é mais baixo. Né? Acho que o dado das empresas, né, vai obviamente tirar alguns projetos que com a taxa de juros de 14% não se pagam, com uma taxa de juros de 11, 10,5%, 10%, começam a valer a pena. Lembrando que 10% é a taxa de juros nominal, não é a real. Né? Então, faz aí uma diferença que não é trivial nessa história. E tem uma cartada que pode ajudar ou não. A gente tem a possibilidade de levar adiante um programa de concessões que se traduz em investimento. Então, não é panaceia. A gente fala, o programa de investimento é coisa da ordem de 60, concessões é coisa da ordem de 60 bilhões de reais, o que dá em torno de 1% do PIB. Mas, de qualquer forma, alguma coisa pode... Então, o que dá para crescer, mas eu acho que assim, não tem nenhum caminho muito óbvio para um crescimento de 4%. Eu acho que tem um caminho para a gente retomar um crescimento muito modesto no ano que vem. Acho que 0,5% é pouco, acho 2% é muito. Eu estou mais para o meio do caminho, 1 e pouquinho. E 4% eu acho difícil. Acho que muita coisa tinha que cair no lugar certinho para que a gente crescesse 4%. Pode ser, mas assim, contando com a sorte, né? Então... Isso é para 2018, mas assim, é que para o ano que vem, é que o Alexandre está falando, a expectativa de crescimento da massa e renda é quase zero no ano que vem, não é isso? O desemprego vai continuar aumentando. Então, salários os bancões, as projeções que eles fazem de aumento do crédito no ano que vem, bem para você alguém que é zero.
Investimento a gente vai ter isso, mas vai ser só no finalzinho, vai ser uma coisa para 2018. Está melhorando um pouquinho, porque já estava tão baixo que a gente estava batendo na reposição. Então a gente viu nos últimos meses, mas é baixinho. E investimento tem um pouco de imponderável. Agora é difícil ver no ano que vem algum impulso forte. Exportação líquida o efeito vai ser cadente no ano que vem, não vai ter mais, não vai ter impulso adicional, e é pequeno. Então, para 2018, 2017 é muito difícil alguma coisa além de 1 e pouco, como está todo mundo prevendo agora. Agora, o investimento é sempre bem empoderado. Agora, para 2018, se andar o programa de concessões, que eles vão começar a licitar em 17. 17. Então, para botar a obra na rua, tem que ter uma animação, tem que ter uma queda. Fazer projeção para 2018, os economistas sabem que é muito difícil e as coisas vão furadas. Agora, retomar vai. Agora, é melhor achar que vai estar bom se a gente conseguir entrar na média dos últimos 20 anos. É difícil saber o que vai ter em 2018. Ô Marcos, do ponto de vista político, bom, economia a gente está falando aqui, se sair de menos 3,5 durante 2 anos, né, um ano atrás do outro, 3,5, 3 caindo e crescer um pouco, já aumenta a sensação térmica da economia, embora o desemprego ainda aumente, né, até começar a cair. Agora, na política, você acha que o Temer golpista, povo na rua, etc., acabou? Porque aqui em São Paulo, pelo menos, onde teve aí o pivô dessas manifestações, o negócio miou geral agora, né? Eu acho que sim. Eu acho que essas eleições agora são um divisor de águas. Agora, eu queria chamar a atenção o seguinte, nós estamos discutindo as dificuldades de sair e a interação da economia com a política, né, nesse processo de saída da crise e tal, mas eu diria que essa janela de oportunidade, ela nunca vai existir, eu acho, no futuro, ou nunca existiu no passado, uma janela de oportunidade dessa magnitude, né? Porque você está iniciando um processo, dando continuidade a um processo de ajuste em condições políticas muito favoráveis, né? Por que são favoráveis? Primeiro, porque os custos do ajuste, eles, de uma certa forma, estão caindo na conta do PT. Né? E foram iniciados pelo PT. Com o Levy, o maior contingenciamento já feito ocorreu durante o primeiro ano do governo Dilma. A austeridade começou com Dilma Levy. Né? O atual ministro da Fazenda era o candidato dos sonhos do presidente Lula. Quer dizer, tudo isso desarma muito da retórica de crítica a todo o processo de ajuste, as medidas de ajuste, etc. A derrocada do PT, ela não tem... eu tenho dificuldade de imaginar situações em que que partidos sofreram derrotas dessa magnitude, né? Então, o partido que é a adesão, mas a magnitude da perda do PT, eu acho que não tem paralelo. Então, tudo isso, as forças associadas ao governo, a CUT, etc., isso faz com que essa janela de oportunidade, a gente pode pensar até num contrafactual para imaginar um cenário que quase seria aquele que vingou, né? O Aécio perdeu por menos de 2% dos votos. E se o Aécio tivesse ganho? Né? É aquela questão, né? Então o PT perdeu agora porque ele ganhou, né? Então esse paradoxo da vitória do perdedor aí vitória de pirro. É algo que cria uma janela de oportunidade que ou é agora ou não é nunca. Muito bem, senhores. Eu acho que é isso. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui e convidar os internautas a continuar acompanhando o noticiário no site da Folha e até uma próxima. Obrigado.